Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para contar um pouco sobre Virginia Giuffre, uma mulher que enfrentou gigantes e que trouxe à luz segredos sombrios de uma rede de tráfico sexual, mas que infelizmente perdeu uma batalha contra a depressão. Essa notícia abalou não apenas aqueles que a conheciam, mas também todos que acompanharam a sua luta incansável por justiça. Mas afinal, quem era Virginia Giuffre? Por que sua vida e sua morte tocam tantas pessoas profundamente? E hoje vou contar tudo isso para vocês. Nós vamos mergulhar na história da Virginia desde os dias de vulnerabilidade até o impacto da sua denúncia. Mas antes eu preciso te dar essa dica. O método BUA do professor Jonas Bressan, o melhor curso de inglês da internet, está com uma promoção de Páscoa. De R$ 697 no meu link você vai pagar apenas R$ 297 à vista ou 12 vezes de R$ 29,70. Essa promoção está acabando, então já acessa o link que eu vou deixar aqui no box de informações e também no primeiro comentário fixado e já garanta o seu curso de inglês. Esse é o curso mais vendido da internet e se você já tentou de tudo, mas sente que não consegue sair do lugar, você precisa conhecer o método BUA do professor Jonas Bressan. Também não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no meu canal, deixando os seus comentários. Também me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos um contato mais direto e eu faço vídeos diários lá em formato de Reels para vocês. Temos o grupo Caixa de Pandora, onde também eu consigo informá-los com antecedência quem é o convidado da semana, também qual vídeo irá sair. Bom, então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Bom, então vamos começar aqui pelo início. Seu nome de nascimento é Virginia Louise Roberts e ela nasceu em 9 de agosto de 1983 em Sacramento, na Califórnia. Filha de Sky e Lynn Roberts. A família posteriormente se mudou para Palm Beach, na Flórida, quando ela tinha ali por volta dos 4 anos de idade e foi relatado que ela veio de um lar problemático. E a partir dos 7 anos de idade, ela passou a ser molestada por um amigo próximo da sua família. E isso a deixou com cicatrizes emocionais que nunca desapareceram completamente. Em uma entrevista, ela citou que desde muito cedo, ela já estava com muitas marcas em seu psicológico e também que a sua infância foi tirada das suas mãos. Aos 11 anos de idade, ela vivia em um ambiente familiar marcado por tensões e negligência e que não oferecia apoio, aquele apoio que ela precisava, e aos 12 anos ela foi entrando em uma fase da adolescência bastante conturbada. Ela passou a fumar erva e também a matar aula, e aos 13 anos ela decidiu fugir de casa e passou a viver em lares adotivos. Aos 14 anos, ela diz que passou a viver nas ruas, onde não encontrou nada exceto fome, dor e mais abusos. E foi nesse momento de vulnerabilidade que ela caiu nas mãos de Ron Eppinger, um traficante sexual de 65 anos que operava uma falsa agência de modelos chamada Perfect Ten. Esse homem prometeu a Virginia uma carreira de modelo e também uma vida de glamour, mas, em vez disso, durante 6 meses, ela foi explorada e também forçada a atender clientes em troca de dinheiro. Durante esses 6 meses, ela conta que foi abusada sexualmente e ela foi mantida em um apartamento enquanto era vendida para pedos. A Virginia já havia sofrido com tudo isso, todas essas questões de abuso, na sua infância, mas ela acabou caindo na mesma armadilha, em um ciclo de abusos ainda mais sombrio. Mas uma operação da FBI acabou desmantelando a rede desse homem e ele foi preso e mais tarde ele se declarou culpado por tráfico sexual e também por lavagem de dinheiro. E para a Virginia, a prisão do Ron Eppinger foi um alívio, mas não foi o fim da sua dor. Ela então, depois disso, voltou a viver com seu pai em Palm Beach, na Flórida, tentando reconstruir o que restava ali da sua adolescência. E o pai da Virginia, nessa época, trabalhava como gerente de manutenção em um resort muito luxuoso chamado Mar-a-Lago, que era propriedade de Donald Trump. E aos 16 anos, a Virginia, com a ajuda do seu pai, conseguiu também um emprego nesse resort. Ela passou a trabalhar como atendente do vestiário no spa do resort. Aqui nós já estamos no ano 2000 e ela estava determinada a deixar o seu passado para trás, começar do zero ali aos 16 anos e ela começou a estudar massoterapia. Ela sonhava com uma carreira que pudesse dar a ela alguma independência e também dignidade em meio a tudo isso que ela já havia passado. Mas o destino tinha outros planos para a Virginia.
e foi neste resort que ela conheceu a Ghislaine Maxwell, uma socialite britânica, filha do magnata Robert Maxwell, e a Ghislaine vivia nos principais círculos da alta sociedade. E ela frequentava também aquele resort que era propriedade do Donald Trump. Ali era uma espécie de clube. A Ghislaine, então, um dia viu a Virginia lendo um livro sobre massoterapia ali no spa do resort e ela se aproximou com uma proposta que parecia muito boa à primeira vista. A Ghislaine era aquele tipo de mulher que não despertava nenhuma desconfiança. Na verdade, muitas meninas provavelmente viam a Ghislaine como um exemplo, porque ela era uma mulher muito bonita, muito eloquente, bem educada. Ela tinha aquele sotaque inglês, porque ela é uma mulher britânica, e também ela tinha um jeito recatado e formal, bastante elegante. Então, receber uma proposta de uma mulher desse tipo fez a Virginia acreditar que seria uma grande oportunidade. Porque a Ghislaine era conhecida como uma socialite, uma mulher que tinha nascido em berço de ouro e tinha ótimos contatos. A Ghislaine então puxou assunto com a Virginia, citando o livro que ela estava lendo, e ela disse o seguinte: nossa, é tão engraçado você estar lendo um livro sobre isso, porque eu conheço um amigo meu um pouco mais velho que está procurando uma massagista fixa. A Ghislaine então perguntou o seguinte para a Virginia: você já pensou em trabalhar como massagista para alguém muito importante? E ela falou que ele era um senhor super rico, que ia de jatinho para todos os lugares do mundo e que se a Virginia quisesse, ela poderia conseguir uma entrevista para ela. E aquela era a chance de trabalhar para ninguém mais, ninguém menos que Jeffrey Epstein, que nessa época ainda era visto como um homem rico e influente. E para ela, que era uma adolescente nessa época e que havia enfrentado tantas dificuldades desde a sua infância, a oferta parecia uma porta para um futuro muito melhor. Mas o que a Virginia não sabia era que ela estava entrando em uma armadilha cuidadosamente planejada. Hoje nós sabemos que o Jeffrey Epstein e a Ghislaine Maxwell eram figuras centrais de uma rede criminosa de tráfico sexual que explorava jovens vulneráveis, como é o caso da Virginia, e na primeira vez que ela foi até lá fazer um teste, ela foi até uma mansão em Palm Beach, a mansão do Jeffrey Epstein, e a Ghislaine a conduziu escada acima até um quarto que tinha pouca mobília. Quando ela entrou, ela se deparou com Jeffrey Epstein nu na mesa de massagem bem no meio da sala. E a Ghislaine começou a instruir como a Virginia deveria massageá-lo. Ela então deu um óleo de massagem na mão da Virginia e foi fazendo junto com ela a massagem pelo corpo dele até o momento em que mandaram que ela também retirasse a roupa. E lá ela acabou tendo relações com Jeffrey Epstein. Do ano 2000 ao ano 2002, a Virginia foi levada para as propriedades do Jeffrey Epstein em Palm Beach, em Manhattan, em Novo México e também na famosa ilha Little St. James, no Caribe. Durante todo o tempo, eles faziam perguntas sobre quem ela era e ela disse que eles pareciam pessoas legais assim em um primeiro momento e confiou bastante neles, então ela se sentiu à vontade para se abrir e ela contou tudo sobre o seu passado. Ela falou que tinha realmente vivido momentos muito difíceis na sua vida, que tinha fugido de casa, que tinha sido abusada sexualmente, fisicamente, e ela disse que foi a pior coisa que ela poderia ter feito, contar tudo sobre o seu passado para eles, porque assim eles souberam o quão vulnerável ela era. Se ela havia sido vítima uma vez de abuso, ela poderia ser vítima outras tantas vezes. E aí, sob o pretexto de treiná-la como massagista, o Epstein e a Ghislaine Maxwell a incentivaram a realizar serviços sexuais tanto para o Jeffrey Epstein quanto para os seus amigos, homens muito importantes. A Virginia disse que era de fato muito vulnerável e que eles sabiam e percebiam isso e que usaram tudo, e que usaram todo esse contexto contra ela. E o casal de criminosos, o Epstein e a Ghislaine, falavam que tinham muitos contatos com as autoridades e que eles nunca seriam pegos, que não adiantava ela denunciá-los. Durante esse período, a Virginia foi apresentada a figuras poderosas e um dos nomes que ela mencionou posteriormente foi o príncipe Andrew, o Duque de York, o segundo filho da Rainha Elizabeth II. Em 2019, a Virginia alegou que foi forçada a ter relações sexuais com Andrew em 3 ocasiões diferentes. Uma em Londres e também outra em Nova York, quando ela tinha apenas 17 anos. E a terceira vez foi como parte de uma orgia que estava acontecendo ali na ilha do Epstein.
e nessa altura ela já tinha 18 anos. Por lei, aos 17 anos, ela estaria acima da idade de consentimento em Nova York e também na Inglaterra, mas não na Flórida, onde a idade de consentimento é a partir de 18 anos. E uma fotografia tirada na casa da Ghislaine em Londres se tornou uma prova de tudo o que ela passou a alegar posteriormente, anos mais tarde. Nessa foto, que apareceu em vários lugares, a Virginia aparece ao lado do Andrew, ele está com o braço ao redor da sua cintura, enquanto a Ghislaine está mais ao fundo da foto sorrindo. Essa imagem foi publicada em jornais no mundo inteiro quando as denúncias do Epstein estavam em alta e colocou o príncipe Andrew no centro desse escândalo. Ele sempre negou as acusações feitas pela Virginia, ele chegou a dizer que não a conhecia, mas essa foto provou que de fato ele a conhecia muito bem. Em uma entrevista posteriormente, ela disse que foi passada como uma bandeja de frutas para os poderosos amigos do Epstein e levada ao redor do mundo em jatos particulares. No processo, ela citou várias outras pessoas com quem ela afirma que o casal a instruiu a fazer relações sexuais, e entre eles estaria o gerente de fundos de hedge chamado Glenn Dubin, o advogado Alan Dershowitz, o político Bill Richardson, entre tantos outros. Ela disse que a vida durante esses anos foi um pesadelo controlado por esse casal de criminosos. Ela falou que ela era constantemente vigiada pela Ghislaine e que a Ghislaine atuava como uma espécie de supervisora de toda essa operação criminosa do Epstein. A Virginia descreveu a Ghislaine como uma figura intimidante que a manipulava com promessas e também com muitas ameaças. Em depoimento, a Virginia revelou mais tarde como era levada de avião para diferentes cidades e sempre ficava hospedada em mansões de luxo, mas sempre sob o controle dos seus abusadores. Ela disse que não tinha escolha, ou ela fazia o que eles queriam, ou sabia que haveria algum tipo de consequência. Então ela alegava que tudo era feito sob manipulação e também muitas ameaças. E foi em 2002, aos 19 anos, que a Virginia saiu dessa rede de tráfico humano. Isso aconteceu quando o Epstein e a Ghislaine enviou a Virginia para a Tailândia para um curso de massagem. E ela também tinha uma missão ali. A Ghislaine pediu que ela se encontrasse com uma garota tailandesa, que ela já sabia quem era, para levá-la até os Estados Unidos para o Jeffrey Epstein. Enquanto ela estava ali na escola de massagem na Tailândia em 2002, ela acabou conhecendo o Robert Guilfrey, que era um treinador de artes marciais australiano por quem ela se apaixonou. E ele logo se tornou o porto seguro dela. Ele a encorajou a deixar o Epstein e também a Ghislaine para trás, e com a ajuda dele a Virginia rompeu completamente os laços que tinha com esse casal. Ela cortou completamente o contato com eles. E então ela começou a reconstruir a sua vida. Ela apenas avisou que não iria mais voltar para os Estados Unidos e cortou completamente o contato. Eles então se casaram e a Virginia se mudou para a Austrália, onde tentou encontrar paz e uma vida tranquila. E por 5 anos ela viveu na Austrália com seu marido e com seus filhos, que ela teve com seu marido, o Christian, o Noah e a Emily. A mudança para a Austrália marcou um novo capítulo, mas não o fim da luta da Virginia. Em março de 2005, enquanto ela ainda estava com a sua família na Austrália, o Departamento de Polícia de Palm Beach começou a investigar o Epstein, depois que uma garota de 14 anos e os seus pais relataram as atividades criminosas que ocorriam nas propriedades do Epstein. Ela descreveu ter sido recrutada por uma colega de classe da sua escola para fazer massagem nele em sua mansão em troca de dinheiro, e lá ela teria sido abusada. Em outubro de 2005, a polícia tinha já uma lista enorme de meninas com alegações semelhantes de abuso sexual e também conseguiram um mandado de busca na propriedade de Palm Beach. Os detetives notaram que todas as acusadoras descreviam um padrão de comportamento do Jeffrey Epstein. Ele sempre pedia que elas o massageassem e em seguida as agredia sexualmente durante ali a sessão. Então ficou muito claro aqui para os investigadores que esse era seu modus operandi e que ele tinha também um foco em suas vítimas. Eram geralmente meninas muito jovens e também meninas mais vulneráveis financeiramente falando.
Em 2006, um ano antes da Virginia ser contatada pela primeira vez pelas autoridades, o Departamento de Polícia de Palm Beach já tinha muitas provas contra o Jeffrey Epstein. E em 2007, ao longo de 3 dias, a Virginia relatou ter recebido uma série de telefonemas sobre a investigação. O primeiro telefonema veio da Ghislaine Maxwell e um dia depois veio outro telefonema do Jeffrey Epstein. E ambos ficaram perguntando se ela havia falado alguma coisa para as autoridades, porque nessa época já estava ocorrendo uma grande investigação contra os dois. E o terceiro telefonema foi de um agente do FBI que afirmou que ela havia sido identificada como uma das vítimas de Jeffrey Epstein. Ela inicialmente não quis falar sobre o assunto com o FBI, ela não quis entrar em muitos detalhes, até que ela foi abordada novamente sobre esse assunto, porém pessoalmente, desta vez pela Polícia Federal Australiana. E isso aconteceu 6 meses após ela ser contatada pelo telefone pelo FBI. E então se seguiu toda a investigação contra o Jeffrey Epstein, que eu detalhei em outro vídeo, eu vou deixar aqui no card para quem quiser ver. Eu não vou detalhar passo a passo da investigação aqui, porque o foco desse vídeo é a vida da Virginia. Bom, em 2009, ela foi uma das primeiras a acusar o Jeffrey Epstein publicamente, porque toda essa operação de investigação estava ocorrendo, mas ainda não tinha vindo para a mídia, mas uma vítima específica ainda não havia ido publicamente falar sobre isso na mídia, e a Virginia foi uma das primeiras. E ela detalhou em depoimentos e também em entrevistas como ele e a sua parceira comandavam uma rede criminosa que explorava adolescentes. Suas denúncias foram fundamentais para chamar a atenção das autoridades. Ela foi uma das principais acusadoras do Jeffrey Epstein e em 2008 ele havia sido condenado por solicitar uma menina menor de idade, mas ele recebeu uma pena super leve para essa condenação e ele cumpriu apenas 13 meses em regime semiaberto. E toda a leniência com esse caso gerou muita indignação na época e a Virginia acabou se tornando uma voz central na luta por justiça. Em 2015, a Virginia processou a Ghislaine Maxwell por difamação, porque a Ghislaine havia chamado a Virginia de mentirosa, porque ela começou a vir a público contar tudo o que havia passado ali nas propriedades do Jeffrey Epstein. Mas a Ghislaine sempre negou suas acusações e esse processo acabou sendo encerrado com um acordo confidencial em 2017. Em 2019, o Jeffrey Epstein foi preso em Nova York, enfrentando novas acusações de tráfico sexual. E a prisão dele reacendeu o interesse público deste caso. E a Virginia se tornou uma figura central que falava sobre isso em entrevistas. E ela falava sobre tudo o que ela havia passado. Mas em agosto de 2019, o Jeffrey Epstein acabou sendo encontrado sem vida na sua cela, na prisão. Apesar da morte dele, a Virginia continuou falando sobre isso. No mesmo ano, ela entrou também com uma ação contra o Alan Dershowitz, o advogado do Jeffrey Epstein, e ele já havia defendido o Jeffrey Epstein na justiça. E ele começou a chamar a Virginia de mentirosa, porque ele também foi acusado de ter abusado dela. Ela alegou neste processo que ele a difamou ao negar as suas acusações e também ao sugerir que ela e seus advogados estavam tentando extorquí-lo. O advogado dela também processou o Alan Dershowitz por difamação, mas o Alan entrou com uma ação de contra-difamação. E em 2022, a Virginia acabou retirando a acusação contra ele e disse que, na verdade, pode ter se confundido ao acusá-lo de abuso sexual. Bom, em 2021, ela abriu outro processo contra agora o príncipe Andrew, em Nova York, alegando abuso sexual quando era menor de idade. E o caso atraiu atenção global, colocando a monarquia britânica sob os holofotes em um caso criminal. E em 2022, o processo terminou com um acordo extrajudicial. É dito que o Andrew pagou uma quantia estimada em até 16 milhões de dólares para a Virginia, mas ele continuou negando todas as acusações. Mas ainda assim, esse acordo foi visto como uma vitória para a Virginia. A vida então seguiu para ela após essa série de processos e de relatos sobre o que ela havia sofrido na sua infância e na sua adolescência. Mas este ano, 2025, uma série de acontecimentos trágicos acometeram os dias da Virginia.
Em março de 2025, ela fez uma postagem bem controversa em sua rede social. Ela disse que havia sofrido um grave acidente de carro em Perth, na Austrália, que resultou em diversos ferimentos, o que causou insuficiência renal nela. Ela postou uma foto com o rosto bem machucado e escreveu que os médicos haviam dado a ela 4 dias de vida e que ela estava pronta para partir. Essa postagem comoveu muitas pessoas que enviaram apoio de todo mundo, mas também foi algo muito inesperado e um tanto quanto estranho. No fim, a Virginia sobreviveu a esse acidente, mas a sua saúde física e mental parece que continuou se deteriorando dia após dia. E ela passou a ser acusada também de ter exagerado nesse post e até mentido sobre o acidente. Mas a sua família logo em seguida veio a público esclarecer que a Virginia pensou que havia postado essa mensagem em uma página privada e não no Instagram, e que quando ela fez tudo isso, ela estava sob efeito de analgésicos. Ela também estaria muito desanimada e deprimida por estar longe dos seus filhos. E que ela teria sofrido sim esse acidente onde um ônibus bateu em seu carro. Foi divulgado também em abril de 2025 que a Virginia estava separada do seu marido, do Robert Giuffre. Eles se casaram em 2002, mas a separação teria ocorrido em agosto de 2023, após 22 anos de casamento. Além disso, nessa publicação, nessa reportagem, a Virginia falou pela primeira vez sobre ter sido vítima de violência doméstica por parte do Robert. Ela falou que sofreu por anos violência doméstica e que a última agressão, em janeiro de 2025, fez com que ela ficasse com lesões super graves, como, por exemplo, o osso do tórax fraturado e também uma perfuração ocular. Ela chegou a denunciar as agressões às autoridades australianas, mas nenhuma acusação formal foi feita contra ele por parte das autoridades. Essa última agressão teria acontecido durante uma viagem que eles fizeram para comemorar o aniversário de um dos filhos do casal. Ela falou que eles discutiram e teve toda essa agressão e ela teve que ser levada ao hospital devido aos ferimentos. E a família dela alega que o Robert rapidamente entrou com uma ordem de restrição por violência familiar contra ela, alegando que ela havia se tornado violenta com ele. A família dela então passou a alegar que ele teria feito isso como uma estratégia, porque ele sabia que seria acusado de violência doméstica. Tudo isso aconteceu em janeiro de 2025, mas a Virginia acabou sendo acusada de violar a ordem de restrição ao enviar uma mensagem de texto ao Robert em fevereiro de 2025. Em uma declaração exclusiva à revista People, ela disse que conseguiu lutar contra a Ghislaine Maxwell e contra o Jeffrey Epstein, mas que demorou mais para conseguir escapar da violência doméstica do seu casamento. Essa declaração sobre o seu casamento foi feita menos de uma semana depois de ela ter dito na sua rede social que estava no hospital à beira da morte depois que o seu carro foi atingido por um ônibus escolar a mais de 79 km por hora. Então parece que tinha muita coisa acontecendo ali na vida da Virginia em poucos dias. Um porta-voz da Virginia confirmou que ela fez uma denúncia à polícia por causa da agressão doméstica que ela sofreu em 9 de janeiro de 2025, mas a polícia decidiu não indiciar o Robert por nenhum crime. A revista People entrou em contato por e-mail com o advogado do ex-marido da Virginia e o advogado respondeu que, como essas questões estão nos tribunais australianos, eles estão proibidos de discutir o assunto publicamente. Em uma entrevista, o irmão dela, chamado Sky Roberts, e também a sua esposa Amanda, disseram que no último incidente de violência doméstica, a Virginia quase havia morrido. E o Sky e a Amanda acreditam que os problemas médicos da Virginia, depois do acidente, acabaram sendo agravados pela surra que ela havia levado do seu marido em janeiro. E agora, pessoal, na noite de 24 de abril de 2025, a Virginia Giuffre morreu aos 41 anos de idade. Foi confirmado que a Virginia teria tirado a própria vida na fazenda onde ela morava na Austrália. A sua família, em um comunicado, à imprensa pediu privacidade, mas também pediu que a sua história fosse lembrada. No comunicado, disseram que a Virginia foi uma guerreira feroz na luta contra o abuso sexual e que ela foi a luz que iluminou tantas sobreviventes, mas que, no fim das contas, o peso do abuso foi tão pesado que se tornou insuportável para ela lidar.
O seu irmão, o Danny Wilson, revelou à NBC News que o sofrimento mental era ainda mais severo do que os problemas físicos que a Virginia estava enfrentando com insuficiência renal, e que a recente divulgação de novos documentos relacionados ao caso do Epstein durante aí o ciclo eleitoral nos Estados Unidos, porque o atual presidente dos Estados Unidos falou que iria divulgar todos os documentos que estavam em oculto, tudo isso teria gerado mais estresse a ela. A Virginia Giuffre viveu uma vida marcada por extremos. Ela enfrentou abusos através de pessoas manipuladoras e poderosas. Ela viu o caso se apagar sem uma justiça ser feita e, no fim, ela virou a voz de muitas vítimas. Mas ela também conseguiu construir a sua família, teve 3 filhos, tentou encontrar paz longe do país onde ela foi vítima de tantos algozes. E agora, infelizmente, em uma luta contra a saúde mental, ela tirou a própria vida. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Eu vi essa notícia aí nos principais portais, então eu decidi fazer uma biografia um tanto quanto resumida aqui da vida da Virginia, para que vocês entendam todo o contexto que trouxe a Virginia a tomar essa decisão de tirar a própria vida. Nós nunca vamos saber quais foram de fato as motivações, a gente consegue apenas imaginar tudo o que passava na cabeça dessa mulher, que viveu uma vida de tantos abusos, de tantas lutas na justiça, e depois, no fim da sua vida, ela viveu ali uma luta para estabelecer uma boa saúde. Ela teve problemas de insuficiência renal, teria sofrido esse acidente que muitas pessoas não acreditam muito, mesmo tendo essa foto dela machucada, teria sofrido violência doméstica ali por parte do seu marido. Então são muitas marcas aí na vida da Virginia que pode ter culminado nesse fim triste de ela tirar a própria vida, deixando aí os seus 3 filhos. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, eu vou responder todos vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.